Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Auricélia, assino aí como Auricélia Pequena Artesã. Eu venho hoje conversar um pouco com vocês sobre máscara, um assunto tão aí difundido no mundo inteiro, né? Tão falado no mundo inteiro. E eu não podia deixar de comentar sobre sobre as máscaras. Por que isso? Por que a gente vai falar hoje sobre máscara? Porque eu participo de vários grupos de Facebook, no WhatsApp também, de costureiras, artesãs, e o assunto que prevalece aí é máscara. Muitas dúvidas. Quanto que custa que eu posso cobrar nas minhas máscaras? Olha, um cliente mandou falar para mim que minha máscara tem fio de ouro, que tá muito caro, não sei o que, não sei o que. Então são vários assuntos assim relacionados à máscara. A máscara deve ser feita de TNT, de tecido. Eu faço a minha assim, eu faço assado. Então tá uma falação sobre isso. E eu tenho percebido que muitas pessoas que estão fazendo, elas ainda se sentem amedrontadas, né? Não começaram a fazer ainda, por medo de não dar conta. As mais ousadas estão já vendendo não sei quantos, né? Estão ganhando dinheiro aí com as máscaras. E há ainda aquelas que estão fazendo, mas que também não presta atenção que material que está usando. Eu não sou costureira, já deixo aqui claro, eu não sou costureira. E não sei se vocês estão ouvindo barulho, mas é que tá fazendo obra aqui do lado da minha casa e fica barulho. Mas eu sou uma artesã. E como artesã, eu sei costurar. E apesar de não ser uma coisa que me apaixona muito, a costura, mas eu costuro. Como que eu comecei a fazer as máscaras? Eu comecei a fazer as máscaras porque duas clientes grávidas me pediram máscara, e eu falei assim, não vou fazer não, porque sabe aquela coisa assim, não vou fazer porque não é disso que eu vivo, né? Essa não é a minha área, costura, porque eu não quero costurar, porque senão as pessoas vão ficar me pedindo coisa de costura e eu não quero fazer isso. E aí uma cliente me ligou e a outra me ligou também me pedindo a mesma coisa. Eu falei, epa, a ideia, vou doar máscara aos meus clientes e eu não vou cobrar. Quando eu fiz isso, choveu de gente querendo máscara, Eu sempre compro tecido, eu tenho uma doença de ter tecido em casa. Se eu tô numa loja e tecido está em promoção, eu compro tecido e guardo, porque tecido a gente nunca perde ele. Esses tecidos que eu tinha em casa, consegui fazer 100 unidades de máscara para doação. Comecei primeiro fazendo a doação para os meus clientes. Esse era o intuito, não doar máscara, porque eu não tinha condições de fazer isso. Bom, mas por que o vídeo que eu quis fazer esse vídeo? Mais foi pensando nas pessoas que estão em dúvida do quanto cobrar e fica colocando aqueles posts assim, ó. Eu tô vendendo minha máscara a R$8. Você acha que tá cara? Eu tô vendendo e tem fulano aqui, tem pessoas que estão vendendo a 20. Eu acho um absurdo. Tem outras que estão vendendo a 40. Deus me livre, tem ouro. Olha, gente, na minha opinião é o seguinte, no meu trabalho, quem põe valor no meu trabalho sou eu. Eu não posso deixar que você, cliente, nem você, minha amiga, põe valor no meu trabalho. Sou eu, Auricélia, que sei como eu estou trabalhando, quanto eu estou ganhando por este trabalho, quanto eu estou gastando de material, que preciso colocar o meu preço e saber o meu valor. Não tem como você aí ditar quanto que eu devo cobrar no meu material, na minha peça. E pensando nisso, o que eu fiz? Eu fiz um esquemazinho aqui. Como eu estava doando máscara e eu já tinha tecido, então esse tecido foi comprado há muito tempo, e eu não comprei no valor que eu vi umas meninas colocando aí. Eu comprei tricoline a R$15. Eu queria achar essa loja que vende esse tricoline a R$15, porque aqui em Campinas, eu moro na cidade de Campinas, o mais barato que eu consegui achar foi R$18,90, o mais barato. E aí o que acontece? Por que a gente fala que não tem como condição de você, cliente, você, a minha amiga aí, colocar valor no meu trabalho?
Porque, primeira coisa, nós vamos colocar aqui. Essa máscara que eu estou usando, são 2 tecidos, ela é feita de gabardine. O mais barato que eu achei de gabardine para comprar, R$ 24,90. Ainda assim, não tem as tonalidades que o meu cliente quer. Eu estava fazendo aí e eu percebi, eu estava doando máscara e para algumas pessoas eu perguntei. Depois eu vi que isso não estava dando certo, eu ficar perguntando. Porque senão todo mundo ia querer desse tecido estampadinho, que eu não tenho mais. Queria desse tecido aqui, ó. Queria essa estampa aqui, de bolinha. São os mais caros, gente. São para fazer roupinhas de bebê. São mais carinhos, né? E eles querem, por exemplo, essa daqui, ela é dupla face. Você pode usar liso e estampadinho. Então, assim, esses tecidos assim, eles são os tecidos mais caros. Por exemplo, esse tecido aqui, ó, ele é um tecido comprado em loja de decoração de festa. Esse tecido aqui, na época que eu paguei, o metro estava R$30. Hoje ele deve estar uns 36 para mais. Ele é grosso e dentro desse tecido aqui são três tecidos. Eu tenho esse tecido grosso, eu tenho esse tricoline aqui por fora e por dentro dele tem um tricoline bege por dentro. Então são 3 camadas de tecido. Como que eu vou cobrar essa máscara? Falar que eu posso cobrar o valor dessa máscara de acordo com o que a minha vizinha está cobrando. Não tem como, porque eu não sei quantas camadas a minha vizinha colocou de tecido, eu não sei qual foi o tricoline que ela usou. Se ela pagou R$15 no tricoline dela e eu paguei 20 no meu, então não tem como eu cobrar o mesmo valor que a minha vizinha está cobrando. Por quê? Primeira coisa que eu penso que a gente tem que fazer é qual é a finalidade, qual é o meu propósito de fazer máscara. Eu quero fazer máscara para doação e para fazer a máscara em doação eu vou usar os melhores tecidos, né? Eu tive condição de usar um tecido melhorzinho, por quê? Usei tricoline, usei um tecido que ele era 70% os primeiros que eu fui fazendo, principalmente para os masculinos, que eu não tinha tecido para masculino, que eu tenho mais tecido para bebê. E rosa, minha maioria é lilás, rosa, essas coresinhas de bebê. Então, assim, eu usei uns 70% de algodão e 30% de poliéster. Então, eu também não sei se a minha concorrente aí está vendendo tecido poliéster, sendo que eu estou pagando um valor no poliéster, sendo que ela está pagando um valor a menos no poliéster, e eu que estou usando um algodão, 100% algodão, pago um pouco mais caro. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e não dá para a gente ditar um preço X. Por isso que é preciso levar em consideração a finalidade ao qual a gente está fazendo a máscara. Eu quero fazer uma máscara para doação, eu quero fazer uma máscara para vender só o valor, só porque a pessoa me paga o valor do material. Eu quero fazer uma máscara porque eu estou precisando vender e eu preciso dessa grana, né? Cada um tem que ver qual é a sua finalidade, qual é o objetivo da venda das suas máscaras. Não, eu quero fazer máscara a preço de custo para ajudar a população. Então, todo mundo tem que pensar em qual é a finalidade. Para isso, eu fiz esse esqueminha aqui, porque até então eu estava doando máscara, eu não tinha feito o valor, não sei se dá para ver, o valor que poderia sair cada máscara que eu estava fazendo, né? Que eu estou fazendo aí, então eu não sabia. Aqui eu coloquei o material que eu vou usar, né? A gente está colocando aí elástico, tecido, o feltro, o arame, a linha. E depois a gente ainda tem que colocar para vender, tá, gente? Eu estou falando aqui no caso da venda da máscara. Alguns valores aqui de acordo com o material, de acordo com o preço que eu paguei. Por exemplo, R$20 no tricoline. Aqui eu coloquei uma máscara, fazendo 1 metro de máscara. Se for esse modelo aqui, esse modelo que eu estou usando, por exemplo, que eu coloco 3 camadas de tecido, essa aqui tem 2. Mas as que eu estou fazendo, por exemplo, com 3 camadas de tecido, se for tudo tricoline, dá em média de 8 a 10 máscaras tamanho G. Se for
aproximadamente, tá? Não é uma oferta fechada. Se for com 2 camadas de tecido, vai dar entre 10 a 15 máscaras. E aí a pessoa tem que saber como é que ela usa o corte o corte, precisa saber como é que posiciona o tecido e o corte para que não perca tecido e dê o número correto. Então aqui eu fiz de acordo com o que eu paguei de material. Por isso que não dá pra gente colocar o preço no material do outro, porque é você que tem que saber quanto de material que você tá pagando. Então eu coloquei o valor dessa máscara. Olha só o que eu gastei. Eu vou gastar R$2 para fazer essa máscara de material. R$2 de tecido, mais 25 aqui, 2,25. Mais R$1 do forro, que eu coloquei um forro de feltro. Depois eu falo sobre isso. Então, 3,25, com mais a linha, eu coloquei 50 centavos de linha. Ah, é muito. Por quê? Eu posso estar usando dessa linha aqui, que está 2,50. Tem lugar que é até mais caro e tem lugar que é até mais barato. Ou posso usar dessa aqui. Por que eu coloquei 50 centavos de linha? Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Eu coloquei 50 centavos porque, assim, se eu erro, eu tenho que desmanchar e recomeçar. Então, você acaba gastando mais linhas também. E mais tempo, mais hora de trabalho. Então aqui 3,25, 3,35, 3,85, 3,95. A embalagem, porque a gente vai ter que ter uma embalagem para colocar essas coisas. 3,95. E aí, Marcela, mas você vai cobrar um plástico? Sim, a gente precisa cobrar o plástico porque você paga por esse plástico. A não ser que a pessoa traga um plástico dela e você coloca. Tem gente que até, por exemplo, aqui no início eu tava fazendo esses pacotinhos para poder dar, depois foi ficando muito caro, então não tava tendo mais condição de comprar, eu achei melhor comprar o plásticozinho, até porque também não foi nem porque eu não tava, é porque eu não tava achando plástico para comprar. E aqui eu nem coloquei o valor da tagzinha, suponhamos que vai ir de brinde. E aí, gente, então isso aqui deu quanto que eu coloquei? O Durex eu nem contabilizei aqui o Durex. O Durex é o mínimo. Se tiver colocar uns 5 centavos é o mínimo. É o Durex. Então eu nem contabilizei aqui. Mas aqui deu R$3,95 eu falei, né? Ok. Agora aqui em cima, ó, presta atenção aqui. Horas de produção. Quanto tempo? Isso aqui só foi R$3,95 de material. Para fazer uma única máscara no valor que eu paguei meu material. Porque aí nós vamos falar o seguinte. Eu coloquei R$3,95 de material. E quantas horas quantos minutos você gasta para fazer uma máscara? Quanto que custa a sua hora de trabalho? Além dessa mão de obra, nós vamos colocar aqui o seguinte. Você está fazendo suas máscaras manualmente ou você está usando uma máquina de costura para fazer a máscara? Ela não é um material, é um material permanente, mas é um material. Por exemplo, os alfinetes, material permanente. Mas se não tiver esse para você costurar, você não vai ter que comprar? Você não vai ter que adquirir? Ok, tudo bem. Então, mas isso é só para o cliente saber que sem esse material, a gente fica inviável de se costurar. Por isso que quando a gente cobra determinado valor, é porque a gente precisa de material para isso. Sabendo que isso tem um custo. Ninguém encontra isso aqui de graça, não. É comprado. Aí aqui eu coloquei material permanente. Ó. Eu coloquei a máquina de costura, a tesoura, fita métrica, alfinete e agulha. Por exemplo, essa máscara aqui, ó. É só Jesus na causa essa máscara. Eu não tenho máquina de costura industrial. Eu tenho uma caseira. E quando a máquina bate o pé aqui nessas dobrinhas do tecido, já quebrei a agulha. Se você pegou aí 10 encomendas de máscara para entregar e se sua agulha quebra à noite, as lojas estão fechadas, dependendo do número da agulha que você está usando, está fechada, você precisa pedir isso por internet e isso tem um custo de frete. Aqui eu coloquei frete aqui. Nesses R$3,95 aqui em cima, como é que eu vou comprar esse material aqui? Eu vou lá buscar? Se eu for lá buscar, eu tenho que colocar um valor de passe. Não vou ter que colocar valor de passe ou o transporte para ir? Você não gasta gasolina para ir buscar isso? Ah, mas você não pode levar isso em conta. Tem que levar em consideração, sim. As coisas não vão vir voando, chegar aqui em casa e plantar na minha mesa para eu costurar.
Então eu tenho que colocar o frete, o valor do frete, seja um passe de ônibus para ir, seja um Uber para você mandar trazer na sua casa. Então você tem que colocar. Por exemplo, da loja de artesanato até a minha casa, eles estão cobrando aí de frete de 15 a 20 reais. Isso aqui eu tenho que distribuir esses 20 reais dentro da máscara. Se eu for fazer 10 máscaras, então eu tenho que distribuir. Nem que se isso saia de frete, se eu for colocar aqui, por exemplo, para cada máscara, eu colocar aqui R$2 de frete, então isso aqui de R$3,95 que eu estou pagando de material, mais R$2 de frete, já vai para R$5,95. Não tem condições, então, de eu vender uma máscara a R$5. A minha máscara não pode sair a R$5. Lembrando que eu não estou contabilizando nem a minha hora trabalhada, porque se eu contabilizar a minha hora trabalhada, esse valor vai subir. Quanto vale a minha hora de trabalho? Eu gasto uma hora. Quanto é a sua hora de trabalho? R$8? R$5? R$2? Quanto é a sua hora de trabalho? Tem que contabilizar isso, tá? Se você faz, por exemplo, em uma hora, você consegue fazer 5 máscaras, você é top. Eu não consigo fazer 5 máscaras, tá? Minha máquina não me ajuda. Aqui eu coloquei tesoura. Por que a tesoura? A tesoura, gente, eu preciso amolar a tesoura. E para amolar a tesoura, se eu não tiver a tesoura, eu não consigo cortar. Eu cortei 100 unidades de tecido, essa tesoura já não tá servindo mais. E quanto que o cara me cobra para amolar minha tesoura? De 10 a 15 reais. Então a gente tem que contabilizar isso aqui dentro também. Nem que você distribua 10, 20 centavos, mas ela tem que estar aqui dentro dessa conta. Aqui tem também o lubrificante da máquina de costura. Você tá costurando aí 20 máquinas, sua máquina tá lá, ó, e tá seca. Se você não tiver o lubrificante, você vai ficar forçando a sua máquina? Você precisa desse valor, colocar, nem que você coloque 5 centavos, nem que você coloque 1 centavo, mas você tem que contabilizar. E aí você pegou 50 máscaras para poder você entregar, sua máquina quebra. As costureiras, eu não sou costureira, mas as costureiras falam assim pra mim, e elas estão certíssimas, e eu sou apaixonada por costureira porque elas são bem sábias. Quem tem uma máquina não tem nenhuma, quem tem 2 máquinas tem uma, verdade? Porque ela pegou 50 máscaras para fazer, a máquina vai e quebra. Né? Deu um problema, o carvão da máquina, igual a minha aconteceu, do carvão da minha máquina não funcionar. E aí tem que levar na manutenção. Não fica menos que 80 reais, gente. Não fica menos. Dessa única máscara, você tem que deixar essa poupancinha e guardar isso para que você, o dia que a sua máquina der um defeito, você ter uma poupancinha para alimentar essa máquina, para ir levar lá no conserto. Porque a máquina não vai viver a vida inteira funcionando. Uma hora ela vai pifar. E se a gente não tem essa reserva, a gente tá na roça. Aí eu coloquei aqui, ó, água, luz e internet. Viu aí? Ai, meu Deus, para que tem a ver a internet? Tem a ver a internet, sim. Você não precisa de luz para você costurar? Você não precisa de água para lavar as máscaras? Você não usa sua água para lavar a máscara? Você usa o ferro para poder passar a máscara? Porque uma máscara feita de tecido, né? Ela precisa ser passada. Até para ficar bonitinha dentro da embalagem. E por que internet? E você vai divulgar suas máscaras onde, meu amor? Se você não tiver internet, você não tem condição de divulgar suas máscaras. E isso precisa ser contabilizado. Aí você que é costureira, você que é artesã, eu tenho certeza que você entendeu o que eu estou falando, né? Eu tenho certeza que você deve estar aí do outro lado falando assim, verdade, eu não tinha pensado nisso, né? E fala assim... E agora eu quero perguntar para você, minha cliente. Você compreendeu? Porque não tem como você chegar lá e colocar, perguntar a sua... Escrever lá no Instagram da pessoa, falar, sua máscara tem ouro? Nossa, um pedacinho velho. Gente, eu vi essas coisas escritas lá. Nossa, esse pedacinho velho de tecido, vou mostrar aqui. Esse pedacinho velho de tecido que vocês usam, custa tudo isso? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse pedacinho velho de tecido. 2, 3.
Aqui deu 20. Mais 20. Eu faço uma nesse tamanho porque eu gosto de uma máscara que tampa até aqui em cima. E aí contabiliza isso dentro de 1 metro. Contabiliza isso dentro de 1 metro. E quando é que a gente vai ganhar na máscara? A gente não vai ganhar pela unidade da máscara. A gente vai ganhar pela quantidade de máscara que eu fizer. Aí eu vou ganhar em cima disso. Então não escreva lá no Instagram da pessoa... nossa, sua máscara tem ouro? Um pedacinho velho de pano desse, para esse pedacinho de pano, esses 3 pedacinhos de pano velho aqui, chegar em casa, eu preciso pagar um frete, ou eu preciso ir lá buscar, isso tem custo, eu preciso buscar o elástico, isso tem custo, eu preciso buscar... Ah, eu coloquei aqui, eu esqueci de falar do araminho. Esse araminho aqui, que é esse daqui, ó. Cadê? Para esse araminho, pedacinho único de arame chegar aqui em casa, eu preciso ter que pagar um Uber, ou eu tenho que pagar um frete, ou eu tenho que pagar um passe para ir buscar. Ele não vai chegar voando na minha casa. Ele que eu coloco aqui. Tudo isso precisa ser contabilizado. Eu não quero nesse vídeo querer ser grosseira com o meu cliente. Você sabe o quanto eu gosto de vocês, eu tenho vocês aqui no meu coração. Mas eu li essas coisas no post de colega e elas, né, printa e a gente vai lá bater papo, lá nos grupos, a gente vai lá bater papo e é desagradável. Mas talvez é o que eu falei, tá faltando posicionamento da própria artesã, da própria costureira de dizer, olha minha amiga, eu sei que você tá achando caro realmente meu material, minhas peças, mas é porque eu faço dessa forma. Então a forma que você tá fazendo é que você tem que pensar como é que você tá fazendo. Ah, Auricélia, eu tô fazendo assim, ó, eu coloco 2 camadas de tecido e eu forro com TNT. Ok. E na hora que você vai passar essa máscara? Então, porque o tecido o TNT, ele é um tecido não tecido, ele tem um plástico, ele é praticamente um plástico. Então ele encolhe todinho, você perde o trabalho. A gente precisa também explicar para o nosso cliente qual é a forma que você está fazendo. Você está explicando para o seu cliente que o seu tecido é um tecido bom, que o seu tecido tem uma trama de fios bem espesso aí, bem denso. Você está falando isso para o seu cliente? Ou você simplesmente você vende? Então não tem condições de eu colocar a sua... Não tem condições de eu colocar preço no seu trabalho ou você colocar preço no meu trabalho, porque cada um tem que ver qual é a forma que está vendendo, quem é o seu cliente. Aqui eu tenho um tricoline azulzinho e eu tenho esse daqui rosinha. Tenho 2 camadas de tecido. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, mas isso não acontece, ninguém te espirra na sua cara. Será que não? O seu espirro. Faça um teste, faça como eu fiz, faça um teste. Coloca a pimenta do reino no seu nariz e coloca a máscara. Veja como é que você espirra. Eu fiz esse teste com o tecido que eu tenho lá embaixo e o negócio vazou. Meu espirro foi tão forte que ele vazou. Tem os sites aí que eu tô lendo sobre isso. Às vezes o espirro chega de 6 a 8 metros. Olha que loucura. Então aqui, ó. Vamos colocar aqui nessa distância, tá? Tô colocando aqui mais ou menos, deixa eu ver a distância. Vou até medir, ó. A distância de 40 centímetros. Nossa, aqui foi um espirrão. Uma distância de 40 centímetros. Vamos ver se ele vazou. Ó, gente, tá molhadinha aqui de trás. Tá úmido aqui de trás. Até, por exemplo, eu tô falando com essa máscara aqui. Ela não tá molhada aqui atrás. Aqui na frente ela não tá molhada, mas ela tá molhada por dentro já. Se isso fosse mais perto ainda, ó, manchava. Se isso fosse, não sei se dá pra ver. Aqui, ó, chegou a vazar. Porque foi bem mais perto. O outro lado ficou úmido. O outro lado talvez não dá pra vocês ver, mas tá úmido aqui atrás. Agora, se você coloca, por exemplo, 3 camadas de tecido... Vou fazer, deixa eu ver se eu tenho 3 aqui pra fazer. Ah, essa daqui, ó, que eu já costurei. Aqui tem 3. Tem um algodão cru, tem um tricoline, outro tricoline e mais um pedaço de algodão cru por dentro. Tem 3 tecidos. Vamos testar? Deixa
Deixa eu ver qual lado que dá, acho que esse lado aqui dá pra vocês visualizarem. Então, mesmo... Não sei se dá pra ver se tá molhado. Não sei se dá pra ver. Vamos ver se aqui tá molhado. Não, não tá molhado aqui atrás. Agora vamos colocar mais de pertinho. Percebe que escorreu. Imagina se esse espirro fosse meu espirro. Imagina que fosse o meu espirro. Vamos ver se molhou aqui atrás. Não molhou atrás. Então, o correto é ter pelo menos umas 3 camadas de tecido. Mas por quê? Dependendo da trama do seu tecido, é necessário que seja um tecido que tenha pelo menos 3 camadas de tecido. Aqui, por exemplo, esse gabardino, ele é um pouquinho mais grosso. Por isso que eu coloquei 2 camadas. Por dentro que eu tô conversando com vocês, que máscara não é pra gente ficar conversando, né? Mas não tem como. Você está no horário de trabalho, você tá conversando, você não tem como, né? Ele falou que você atende o público, você tem que conversar. Então, uma máscara dessa, e por que que ela precisa... Não dá, por exemplo, tem gente que tá fazendo a aberturinha aqui em cima e coloca um TNT aqui por dentro. Eu acho que isso é muito mais viável, fazer isso, do que fazer com um forro de TNT por dentro. Vocês imaginam, ó, pra você ver como que isso aqui tá amassado. E pra você que é cliente, que comprou essa máscara e ainda não sabe passar, o que que você faz? Lavou sua máscara, deixa secar. Quando ela estiver úmida, você vai e passa ela a ferro úmido. Não deixa ela secar igual essa aqui, olha. Tá seca, seca, seca. A não ser que você tem que fazer isso agora, ó. Vai ter que molhar ela todinha pra poder passar ferro pra ela voltar ao normal. Porque isso aqui é horrível. Tecido de algodão pra gente passar é horrível. Eu vou finalizar o vídeo porque já tá ficando até escuro aqui. Então eu espero que vocês tenham compreendido. Se eu ofendi alguém, eu peço desculpa, né? Não foi a minha intenção. Só quis que ficasse um pouco mais esclarecido isso, com relação ao valor, que não dá para eu colocar valor na peça da colega, nem a colega colocar o valor na minha peça, nem o cliente pode fazer aqueles comentários, né, grosseiros lá, porque não tem como colocar o valor. Eu espero que vocês tenham compreendido. E se eu deixei a desejar ou falei alguma coisa equivocada, coloquem nos comentários, né? Se vocês têm mais sugestão aí, que possa também me ajudar. Apesar de eu não ser costureira, mas com a minha experiência, eu quis passar um pouco daquilo que eu estou fazendo, que no momento é máscara, e que eu amei costurá-las. Não achei que foi fatigante, foi uma delícia. E o mais gostoso de tudo isso, sabe o que é isso? Nessa hora que você valoriza o seu trabalho de artesã, é nessa hora que você valoriza o seu trabalho como costureira, em que você tem habilidade de fazer algo que sirva para o bem-estar do outro. Foi assim que eu senti. Eu espero que esse mesmo sentimento que está dentro de mim, que você também consiga sentir, ok? Deus abençoe vocês. E se você puder ficar em casa, por favor, guarde quarentena. Se for precisar trabalhar, mas se guarde, se cuide. Porque quem gosta de você, meu amigo, é você. Não é o governo, não é ninguém de fora. É você. Você está bem cuidada. E se você está cuidando de você, você também está cuidando de mim. Beijo, Deus que te abençoe, que te proteja. E que possamos viver dias melhores.